Você sabe que eu posso demorar um pouco às vezes para fazer os pedidos dos tutoriais que você deixa nas redes sociais ou aqui no canal do YouTube. E o que acontece é que um bom tempo atrás mesmo, uma das coisas que muita gente pediu para mostrar foi um tipo específico de composição dentro do Photoshop. Hoje eu vou te mostrar como fazer essa composição no estilo dupla exposição no Photoshop, uma parada muito legal, pelo menos eu acho. Mas eu espero que você também tenha gostado muito, porque o tutorial é isso aí. E a gente tá começando agora. Pra gente fazer essa... Nossa, tô errando muito nesse começo. Pra gente fazer essa dupla exposição aqui, a primeira coisa que você tem que ter é o Photoshop aberto e mais nada. E pra começar, a gente vai abrir essa imagem. Mas antes, eu tenho que te dizer que se você não sabe nada sobre o Photoshop, talvez esse tutorial aqui não seja pra você. Éber, e agora o que eu faço? Muito simples. Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Photoshop. Depois você volta pra esse aqui. Se você não conhece nada sobre o Photoshop e quer continuar assistindo, é por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, do lado esquerdo tem a opção de Open. Clica lá. Clicando aqui, eu vou navegar até as pastas pelo meu computador até achar a foto que eu quero fazer isso. Geralmente, para o resultado ficar um pouco mais interessante, é legal que a sua imagem tenha uma diferença entre o conteúdo da imagem e o fundo, o background, para a gente falar bonito, né? Weber, mas o que é o background? O background nada mais é do que o fundo, como se fosse uma parede que a pessoa fotografou, por exemplo. Se você tiver uma pessoa que tem muitos tons escuros e o fundo também estiver escuro, talvez não funcione. O legal é você ter uma imagem que tem bastante contraste, tons mais escuros e o background mais claro. Ou o contrário, né? O contrário é, eu estou com sotaque. Ou o contrário, você tiver a imagem um pouco mais clara da pessoa e o background mais escuro. Então você tem que ter contraste, uma coisa mais clara e outra coisa mais escuro, né? Tendo essa diferença entre a imagem e o background. Agora chega que eu sei que você já entendeu. Então clicando duas vezes sobre a imagem, ela vai abrir no Photoshop. Aqui a gente tem algumas opções para fazer a seleção. A ideia aqui, ó, é você selecionar tudo em volta dessa imagem. Uma das opções é você vir aqui, ó, do lado esquerdo, clicar e segurar nesta ferramenta e você tem esse aqui, ó, Quick Selection Tool. Com ela você pode clicar em cima da imagem, ó, e vai arrastando, passando sempre em cima da pessoa, não vai passar ali no background, porque senão vai dar errado, ó. Se você quiser, você pode aproximar um pouco mais da parte do cabelo, por exemplo, passar mais um pouquinho. E aqui no óculos a gente também tem umas partezinhas meio chatas, mas passando com muito cuidado, a gente pega o óculos todo. Se de repente você pegar mais do que deve, eu peguei aqui fora, o que você faz? Continua com essa ferramenta, mas você segura a tecla Alt. O Alt remove coisas dessa seleção. Então vai passando, ó, e remove. O ideal aqui é você pegar aqui o mais bonito possível. Então vai vendo se você selecionou, ó. Claro que isso vai depender, né, de imagem para imagem. Olhando rápido aqui, eu acho que esse óculos aqui não tem nem lente, né? Que parada estranha, mas tudo bem, detalhes à parte. Então o legal aqui é você pegar o máximo que você puder. Não precisa ser uma seleção assim, nossa, tem que ser perfeito. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser o máximo ali dentro das possibilidades, ó. Selecionei tudo. Ainda com essa seleção aqui, né, com essa ferramenta, na parte superior a gente tem isso aqui, ó, que é, cadê a opção de Select and Mask. Não esqueça, você tem que fazer a seleção da pessoa e lá em cima você clica em Select and Mask, que só aparece esse bendito botão se você estiver com alguma ferramenta de seleção, que é o caso a gente está com essa aqui ainda, beleza? Então clica em Select and Mask. Aqui você vai perceber, ó, o que ele faz? Ele vai conservar aquilo que foi selecionado, ou seja, ele vai manter aquilo que a gente selecionou, que no caso foi essa mulher tão sensual com a mão no pescoço, e vai eliminar o background, ou seja, vai desconsiderar o fundo. Só que nem sempre pode ficar assim bem bonito, a gente precisa fazer uns ajustes. Se você olhar aqui, ó, em volta do cabelo, você percebe que tá uma melequinha, né? Tá bem ruinzinho. Então do lado direito, a gente tem a opção aqui, ó, dentro de umas abas, que são essas três, ó. Tem a aba de Edge Detection. Nesse Edge Detection, você tem a opção aqui, ó, de colocar um pouco mais de Radius. Esse Radius, ó, se você olhar bem nas bordas da imagem, você percebe que é como se ele tentasse entender um pouco das bordas. Aqui, para essa imagem, e só lembrando que isso depende de imagem para imagem. Poxa, mas que coisa chata! Então eu sei que é meio chato, mas realmente depende de imagem para imagem. Depende do tamanho da sua imagem, depende da seleção que você fez, depende se é um cabelo que você contornou ali, se tem pele, se é roupa e assim por diante. Mas nesse caso aqui e para alguns casos, entre 30 e 50 você tem um resultado bacana. Então eu vou colocar esse Radius aqui, ó, nos 40, ele já vai ajustar esse recorte de uma maneira bem melhor. E aqui eu tenho essa aba de Global Refinements, que eu espero ter dito direito o nome, porque em inglês
Nunca é fácil de pronunciar, né? Mas aqui eu tenho o Smooth, ó. Esse Smooth, o que ele faz? Ele vai tentar suavizar um pouco mais o que a gente mudou no Radius. Então o Radius expande um pouco mais a área, entendendo os detalhes que a gente tem. E esse Smooth dá uma leve suavizada. Eu acho que Smooth aqui uns 20. Mas não esqueça que isso também depende de imagem para imagem, tá? Não vai dizer, pô, mas o Weber falou que é sempre 20. Não, depende da imagem que você está fazendo. É sempre legal você fazer uns testes aí até chegar no melhor resultado, sempre olhando na borda da imagem para ver se o recorte está legal. Uma vez feito isso, a gente vai vir na parte de baixo aqui, ó, e eu simplesmente vou pressionar OK. Quando eu faço isso, visualmente não aconteceu nada. E antes que você diga, tá vendo, ó, tudo isso de trabalho à toa? Não, calma, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pressionar Ctrl C, depois de pressionar Ctrl C, eu vou pressionar Ctrl Shift V. O que isso faz? Copia e cola. Poderia ser Ctrl C, Ctrl V. Só que nem sempre quando a gente dá Ctrl V, a imagem fica no lugar certinho. Às vezes ela pode ser colada aqui, ó, em qualquer lugar, nossa, palavra, tô falando errado, volta. Em qualquer lugar aleatório. Então, na dúvida, vai de Ctrl C, Ctrl Shift V, que ele cola exatamente em cima. Então a gente tem isso aqui, ó, a imagem já recortada, bonitinha. É claro, né, que nem sempre o recorte da imagem vai ficar perfeito. Então tudo depende muito do que você vai fazer com a imagem, se você vai ou não fazer uma montagem, se o recorte tem que ficar perfeito para aquele trabalho, porque tem alguns trabalhos que não exigem. Por quê? Porque às vezes vai ter muita manipulação, muita mudança e o recorte não vai ficar, não precisa, né, ser uma coisa perfeita. Então nesse caso aqui, esse recorte funcionou, mas sempre tenha isso na sua cabeça, certo? Depende de imagem para imagem. Aproveitando esse papo louco aqui de recorte de imagem, tá? Como eu disse que existem várias opções, eu já fiz um outro vídeo, se você quiser entender um pouco mais sobre recorte de imagem, num outro tutorial. Oi, Eber, onde é que está isso? Muito simples, é só você clicar do lado direito aí em cima no card, você assiste o vídeo de como recortar imagem no Photoshop. Obviamente só se você quiser, né? Se você não quiser, a gente vai continuar aqui mesmo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Como eu já tenho essa imagem recortada e separada numa camada, eu vou trazer outra imagem para cá. Nesse caso, quando a gente trabalha com dupla exposição, é comum da gente usar imagens, por exemplo, de uma paisagem, né? Então você vai ter uma pessoa, aquela silhueta toda bonita, essa mulher aí com a mão no pescoço, ó. E aí a gente coloca, por exemplo, uma imagem de uma cidade ou de qualquer tipo de paisagem. Então para isso, ó, pelo Windows Explorer, mesmo a janelinha do Windows, eu vou vir e arrastar essa imagem, ó. É só clicar e soltar aqui em cima, bem do narizinho da mulher, ó. E a imagem já vai ser inserida. Quando eu faço isso, eu preciso confirmar que eu quero colocar essa imagem mesmo. Ai, como é que eu faço isso? Muito simples, é só você pressionar Enter no seu teclado ou você clica nesse botão aqui em cima. Feito isso, a imagem já foi inserida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, e mudar as opções dela. Então, do lado direito, no painel de Layers, deixa essa camada selecionada dessa foto que a gente inseriu e na parte superior está escrito Normal. Esse Normal é a maneira com que as cores da minha imagem, né, as cores e a iluminação, vão se mesclar com a imagem de baixo. Tem vários, ó. Conforme você vai passando o cursor do mouse em cima, tem vários deles. Aqui também depende um pouco de imagem para imagem e o resultado que você quer. Mas eu acho, assim, opinião pessoal, que eu acho que Lighten fica bem legal, ó. Ele consegue colocar um pouco mais dos detalhes nas partes escuras da imagem. Então, basicamente é isso. Eu tô com a imagem de cima, a imagem de cima vai ser inserida dentro da imagem de baixo, só que conservando os detalhes mais nas partes escuras da foto da mulher. Pode perceber que aqui, ó, o cabelo, né, que tava bem escuro, é onde aparecem os detalhes da fotografia. Só que você vai perceber que a imagem não foi exatamente inserida, né? Ainda tem alguns detalhes aparecendo aqui, aqui, aqui. Até para algumas coisas ficaria legal esse tipo de composição aqui. Mas não é o resultado que a gente quer. Então, nesse caso, ainda aqui do lado direito no painel de Layers, clique em cima da camada da foto com o botão da direita e você coloca uma opção que se chama Create Clipping Mask. Agora sim, o conteúdo dessa camada vai ser inserido dentro do conteúdo da de baixo e aí a gente não percebe mais aqueles detalhes na borda. Tudo que eu tenho está realmente dentro da foto dessa mulher aqui, ó. Feito isso, a gente poderia parar aqui, falar, ah, legal, consegui, uhul, beleza. É um tipo de coisa que a gente poderia fazer, um estilo. Mas se você quiser, a gente pode ir um pouco além. Então eu vou fazer o seguinte, seleciona a camada aqui da cidade, que a gente tem em cima, e eu vou pressionar Ctrl J. Ctrl J duplica.
Não pergunte pra mim por que J, não faz sentido nenhum J para duplicar, mas vamos nessa. Então eu tenho essa camadinha aqui em cima. Com ela selecionada, a gente vai lá em cima em Filter. Depois de Filter, a gente vai em Blur, que são opções de desfoque. Tem um monte de desfoque, mas o que eu gosto muito é o Gaussian Blur, que é um desfoque gaussiano. Ele vai dar um borrão geral na imagem. Isso já faz criar um tipo de sensação aqui, ó, como se fosse um brilho. Então com isso, aqui no Radius, é o quanto eu vou desfocar da imagem. Para esse caso aqui, acho que uns 50, tá bom. Ele dá um desfoque, mas não é tanto desfoque assim. E aí a gente pressiona OK nesse painelzinho. Então eu tenho a camada dentro da foto e a camada de cima que tem esse brilho aqui. Nas opções aqui que eu tenho, né, de Lighten, eu acho que nesse caso, como é um tipo de brilho, talvez o Lighten não esteja funcionando como a gente quer. Talvez um outro aqui de Linear Dodge, ó. Esse Linear Dodge ele deixa um pouco mais brilhoso. Então deixa essa opçãozinha aqui, ó, o brilho fica bem mais evidente. Porém, talvez você tenha percebido que tem brilho demais, né? Nessas partes aqui de brilho até que ficou legal. Só que tá muito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma ajustada manualmente. Para isso, não desiste. Eu sei que você pode estar pensando, meu Deus do céu, que loucura. Mas calma, que vai ficar muito da hora no final. Então deixa essa camada selecionada aqui, ó, que é a camada de cima, que a gente fez esse desfoque. Na parte superior, a gente vai vir aqui em Layer. Em Layer, você vai vir na opção aqui, ó, de Layer Mask, e você clica na opção de Hide. Cuidado, não é Reveal All, é Hide All. O que acontece? Eu peguei o conteúdo que eu tinha dessa parte do desfoque e escondi. E aí você vai dizer, puxa, mas todo esse trabalho à toa? Não, o que acontece é que é o seguinte, ó, aqui tem duas opções, você pode selecionar ou a imagem ou a parte preta. Então clicando em cima, ó, você escolhe qual dos dois você vai trabalhar. Nesse caso a gente vai ficar aqui, que é a parte preta. Do lado esquerdo, agora começa a mágica. A gente vai selecionar o brush, que é o pincelzinho mesmo, que é esse aqui, ó. Selecionou ele, clica na tela com o botão da direita e dentro dessa opção de General Brushes, que são tipos de pincéis, a gente vai ficar nesse primeiro, ó, que é Soft Round. Depois de escolher essa opção, na parte de cima nós temos Opacity. É a intensidade que eu vou aplicar esse pincel. Então aqui 100% é muito, né? Vamos colocar aqui uns 20. Do lado esquerdo, agora vem a grande dica. Aqui você vai perceber, ó, que ele colocou preto. Preto quer dizer que o conteúdo que eu tenho dessa camada, que era aquele brilho todo ali que a gente fez, né, com desfoque, vai ser escondido. Então, na opção que eu tenho desse pincel, eu não vou trabalhar com preto, eu vou trabalhar com branco. É só você clicar aqui, ó, nessa setinha e inverte as cores. A cor da esquerda é a cor que a gente vai aplicar. Só que o grande lance aqui é que eu não vou sair pintando de branco. Eu vou aplicar o branco, só que esse branco vai ser inserido aqui e isso vai revelar o conteúdo dessa imagem que a gente tem. Então, para ver isso na prática, não vamos comigo, ó. Deixa o pincel selecionado, a gente fez aquelas modificações, ficamos no branco e aqui certifique-se de selecionar essa parte preta. E agora, ó, eu vou deixar o pincel aqui, ó, e eu vou passando nas partes mais claras da imagem. Pode ser nos brilhos aqui embaixo, ó, na faixa de pedestres, nesses brilhos no chão. Clica e solta bem rapidinho, ó. Clicou e soltou, ó, ele vai criar um pouco de brilho. É como se a imagem que apareceu dentro da mulher tivesse, sei lá, uma iluminação. E isso a gente controla um pouco mais com esse brush. Se você quiser, ó, botão da direita e você muda a opção de size para um tamanho um pouco menor e a gente pode aplicar aqui, ó, nas janelinhas, só para dar um brilhozinho em volta. Aqui, na verdade, é coisa de perfeccionista. Fala, pô, professor, isso aqui é tão pouquinho. É, meio pouquinho, não, talvez não faça muita diferença. É com você mesmo os detalhes que você quiser. O mais importante é você fazer principalmente nas partes que tem mais brilho, né, que são mais claras e depois nos brilhinhos um pouco menores. Feito isso, estamos chegando na parte final, por favor, não desista. O que acontece? Aqui tá muito legal. Só que vamos imaginar que dentro das opções da imagem que tá aparecendo, né, sobre essa foto, tem uma outra coisa que eu não queria que aparecesse, eu queria esconder, ou eu queria dar uma mesclada melhor. Então, para isso, a gente vai deixar selecionada essa camada, que é a camada que tem a imagem dentro ali, ó. Então, deixa selecionado na parte superior. A gente vai lá em cima em Layer. Em Layer, eu vou vir em Layer Mask e dessa vez eu não vou colocar Hide All, porque o Hide All vai esconder tudo. Eu não quero que esconda. Eu quero que ele mantenha tudo que eu tenho. Então eu vou em Reveal All. E aí eu sei que você vai dizer, mas não aconteceu nada. Então não aconteceu nada porque agora é que entra a mágica. Então dessa vez a gente vai de novo com o brush, só que não vamos na cor branca, a gente vai na cor preta. E aí eu vou deixar o pincel um tamanhozinho razoável aqui, uma bolinha meio gigantesca. E a gente vai passando nas áreas que a gente quer esconder, só que cuidado, a gente não está nessa camada, a gente está na camada de baixo, só que não na imagem, a gente está nessa partezinha branca aqui, ó. E aí eu vou passando aqui meio perto do rosto, ó. E você vai ver que ele começa já a revelar um pouco mais dessas partes, dando um pouco mais de detalhe. Aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou escondendo um pouco da imagem.
Pode ser de leve aqui um pouco no cabelo, ó, nas partes da borda, principalmente nas áreas em volta da imagem aqui, ó. Isso aqui faz bastante diferença, ó. Aí ele vai escondendo um pouquinho a imagem para não ficar tão evidente. Então a ideia aqui é, com essa parte preta, quando a gente pinta de branco, a gente está revelando. Quando a gente tem branco e pinta de preto, a gente está escondendo. Eu sei que talvez você pense, ai meu Deus, que loucura, professor. Talvez seja meio loucura. Então o conselho que eu te dou é, faça isso mais de uma vez. Pegue outras imagens, faça testes, brinque e rebrinque com isso. Se bem que rebrinque, eu acho que nem existe essa palavra. Mas faça isso várias vezes para você entender essa funcionalidade e o que exatamente isso aqui faz de esconder o conteúdo ou mostrar o conteúdo. Agora sim, por último, a gente vai dar um pouquinho mais de contraste nessa imagem. Então aqui, ó, eu vou deixar selecionado essa camadinha da foto de baixo mesmo, que é a foto principal que a gente tem, ó. Na parte superior, nós vamos em Image. Clicando em Image, a gente vai em Adjustments, que são ajustes que a gente pode fazer, né? Alterações na iluminação e nas cores. E dentro delas, eu acho que eu vou aqui, ó, no... Cadê? Levels. E aí o que você pode fazer? Arrastar esses slides. Arrastando esse aqui, ó, você controla os tons mais escuros da imagem, então vou deixar um pouco mais evidente ali, dando um pouco mais de contraste. E esse slide da esquerda são os tons mais claros que a gente pode jogar para a esquerda, ó, e trazer mais brilho na imagem. Eu acho que assim tá bom. Se você desativar aqui e ativar o preview, você pode ver o antes e o depois, o antes e o depois, o antes e o depois, tá bom? Chega, que coisinha chata, não é? Feito isso, eu clico em OK. E pronto, a gente já chegou no resultado final desta imagem de dupla exposição. Mas antes de você ir embora, presta atenção, tem um outro tutorial maravilhoso que eu quero indicar para você. Se você clicar do lado direito no card, você pode assistir o vídeo de como mudar o cabelo no Photoshop. Às vezes você é que nem eu, não tem o cabelo assim muito bonito, muito liso, né? Que o vento bate, ele se mexe. Então você pode fazer isso no Photoshop. Clica aí que esse tutorial tá muito legal. Que tal você aprender muito mais sobre o Photoshop? Então confere na descrição do vídeo aí embaixo o link do meu curso online Photoshop Business. Você tá querendo saber o que é o Photoshop Business, não é? É claro que eu tô querendo saber o que é Photoshop Business. Que bom que você quer saber, porque o curso de Photoshop Business vai te preparar para ser um profissional trabalhando com composições dentro do Photoshop. No começo do curso, você vai aprender os principais conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, contraste, entre outros assuntos essenciais. Na sequência, a gente vai fazer mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir os objetivos enquanto aprende sobre recortes e tratamentos de imagem, exportação de arquivos, estilos de camadas, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, divulgação e como cobrar pelos trabalhos desenvolvidos. O mais legal desse curso é que durante os projetos que a gente vai fazer, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter toda a autonomia, não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas você vai escolher o que você preferir para desenvolver os seus trabalhos. Se você já trabalha com Photoshop ou se você conhece ele só um pouco, não importa. Vai sem medo no Photoshop Business, porque ele tem tudo que você precisa. Ah, é verdade, quase esqueci isso. O link dele tá na descrição do vídeo aí embaixo. Não seja tendencioso, porque ainda dá tempo de você assistir os outros tutoriais de Photoshop aqui do canal, caso você não tenha assistido ainda. Uma boa ideia, não é? Uma boa ideia se assistir outros tutoriais? Então clica aqui do lado, ó, porque tem mais alguns que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo prestável finalmente chegou até o final. Valeu!